mercado de cripto passou por um grande estresse nas últimas semanas e eu tenho certeza que tu ficasse abalado em algum momento, quase perdesse a fé. Porém, esse mercado se move muito rápido e as oportunidades podem acontecer num piscar de olhos. Diante de tudo o que aconteceu, eu vou esclarecer alguns fatos para vocês que podem fazer vocês terem uma percepção melhor do que está acontecendo no mercado de cripto. Ontem tivemos a tentativa de assassinato de Donald Trump, o que fez o mercado subir em poucos minutos. E hoje vimos Larry Fink indo a público na CNBC dizendo que estava errado o tempo inteiro, indicando compra para os seus investidores em Bitcoin e Ethereum. Então eu te pergunto, tu acha que realmente, de fato, o mercado está subindo somente por causa da tentativa de assassinato do Donald Trump? A minha opinião eu vou deixar mais para frente, mas primeiro vamos raciocinar e ver realmente o que está acontecendo. O Donald Trump tem sido uma figura muito falada nos últimos anos lá nos Estados Unidos. E os holofotes estão todo para perto dele. Então, essa tentativa de assassinato, na minha opinião, sem dúvidas aumentou a chance do Donald Trump ser eleito nessas eleições. O que isso pode ser muito bom para a cripto. Porque a gente sabe que o Donald Trump vai palestrar esse mês lá em Nashville, no final de julho. A gente sabe que ele está apoiando ali as criptomoedas, a mineração. De fato, a gente não sabe se realmente é verdadeiro esse apoio que ele vai ter se ele for eleito ou se ele está realmente só comprando voto, né? Mas a gente tem que entender que sim, né? Logo após a tentativa de assassinato, o Bitcoin ele deu uma caída aqui brevemente, ali da região dos 58.600 até ali a região dos 58.290, e depois o Bitcoin aumentou aqui, ó, 2,57%. Isso foi realmente na hora que aconteceu essa tentativa de assassinato. Então sim, o Bitcoin ele subiu na hora que aconteceu o fato. Porém, o que vem primeiro, senhores? O ovo ou a galinha? Isso de fato realmente não interessa, né? E a gente tem realmente essa semana um fluxo muito positivo para o mercado de criptomoedas, tá? Se a gente for ver o relatório da CoinShares que saiu hoje de manhã, a gente vai ver que os produtos relacionados a ativos digitais tiveram um fluxo positivo de 1,44 bilhões de dólares somente na semana passada. Então já é a segunda semana que a gente tem um fluxo aqui positivo, na verdade a terceira semana que a gente tem um fluxo positivo para o mercado de criptomoeda. Ou seja, o institucional realmente está comprando Bitcoin. Aquelas pessoas que compram Bitcoin em bolsa, elas de fato realmente têm um capital a mais. E se a gente pegar todas as entradas desse ano, a gente subiu para um recorde aqui, ó, de 17,8 bilhões de dólares, superando muitas entradas que tivemos em 2001, lá na faixa de 10 bilhões. Isso é por conta dos ETFs, obviamente. A Ethereum foi o segundo ativo que viu entradas positivas, fechando ali em 72 milhões de dólares na semana passada. Provavelmente a antecipação e a aprovação iminente do ETF baseado no spot dos Estados Unidos. Então essa semana a gente tem também um catalisador muito importante, que é lá a aprovação do Ethereum, do ETF, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se a gente pegar aqui das criptomoedas que tiveram maior influxo, realmente a gente viu que o Bitcoin está bem à frente das outras criptomoedas e atrás dele somente lá a Ethereum com 72 milhões de dólares. Se a gente for ver aqui para que produtos relacionados a criptomoedas esse dinheiro realmente foi, os ETFs aqui mostram que a BlackRock realmente foi uma compradora significativa de Bitcoin na semana passada. Entre o dia 8 e 12 de julho, a gente teve uma entrada significativa aqui para o ETF de Bitcoin. Então, apesar do Bitcoin ter subido 15, 20 minutos depois do ocorrido lá do fato do Donald Trump, o que o mercado precificou foi que se o Donald Trump tem maior possibilidade a candidatura dos Estados Unidos, obviamente ele é um candidato que está fazendo frente ali no mercado de cripto, então o mercado precificou e logo aumentou ali o preço de algumas criptomoedas. O que a gente tem que ter em mente também é que o governo da Alemanha, ele zerou toda a sua posição do Bitcoin. Então aquela venda massiva que a gente tinha de Bitcoin acabou. Os caras liquidaram 50 mil Bitcoin, o que foi uma pressão de venda muito grande, e logo no início dessa venda eles estavam vendendo nas corretoras, o que faz de fato essa pressão de venda ficar maior ainda. Outro fato muito importante que aconteceu na rede foi que as carteiras que tem aqui de 1 a 3 meses, elas estavam em um período de maior dor, desde lá da quebra da FTX. Então a gente chegou num recorde aqui de dor dessas perdas não realizadas, né? Dessas carteiras que tem de 1 mês a 3 meses de Bitcoin, esses caras tiveram uma perda muito grande nesse último mês, o que de fato
é o que acontece no mercado, né? As carteiras que geralmente têm de 1 a 3 meses, elas têm o maior período de dor ali do mercado, o que faz esses caras comprar na alta e vender na baixa. Outra coisa que saiu dos holofotes da mídia foi o fato ali da Mt. Gox, né? A Mt. Gox vai começar a fazer um reembolso agora em julho dos Bitcoin que foram roubados lá no hack de 2014. Mas essa notícia, ela saiu da mídia, o que faz com que essas pessoas que compram ali, baseado em notícias, elas ficam estáveis, né? Então elas não compram nem vendem. Então, fora tudo isso aí que aconteceu, essas notícias negativas que de fato saíram da mídia, esse governo da Alemanha parando de vender Bitcoin, a gente tem também essa maior possível candidatura aí do Donald Trump, a gente tem também a aprovação do ETF, que provavelmente vai acontecer já nessa semana, o que pode trazer uma alta muito boa para o Ethereum. Lembrando que ainda tem a venda de Ethereum que vai acontecer da Grayscale, que provavelmente vai acontecer. Então isso também pode afetar o preço do Ethereum, mas isso é uma notícia muito positiva para o mercado de cripto. Se realmente esse ETF for aprovado, vai ser uma notícia aí muito interessante que vai sair nas próximas semanas. E aqui também, ou talvez até nessa semana. E também agora que tá toda a mídia em cima ali do Trump para saber qual a resposta que ele vai dar, o que ele vai falar, a gente tem também o Donald Trump falando lá na conferência de Bitcoin que vai acontecer nesse mês em Nashville, lá nos Estados Unidos, que é a maior conferência de Bitcoin do mundo. Então toda a mídia tradicional vai estar em cima do Trump, o que faz com que, se ele der algumas opiniões ali a favor de cripto, pode fazer isso aí repercutir no mundo inteiro e pode trazer ainda uma alta maior ainda para o mercado de cripto. E hoje ainda tivemos o CEO da maior gestora de ativos do mundo, que é a BlackRock, dizendo que estava enganado o tempo inteiro e que agora indica Bitcoin e Ethereum para os seus fundos ali, os seus ETFs. O próprio CEO ali da BlackRock falando sobre os ETFs de Bitcoin na CNBC, em canal aberto. E ainda o Michael Dell aqui, que é o CEO da Dell, falando aqui que está fascinado com Bitcoin. Então provavelmente a gente vai ter outros CEOs, além do Michael Saylor, comprando uma tonelada de Bitcoin ainda esse ano. Então, na minha opinião, a gente realmente teve um pequeno avanço no preço do Bitcoin e algumas criptomoedas logo após o ocorrido esse final de semana. Porém, a gente tem outras muito mais notícias positivas no mercado de cripto fora isso. Então, na minha opinião, talvez o pior já tenha passado e a gente vai ver um interesse institucional ainda maior ainda nesse segundo semestre de 2024. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal, ativa o sininho, que isso aí me ajuda muito. E se tu quiser receber todos os dias um áudio 100% gratuito, logo pela manhã, pelo WhatsApp, entra no primeiro link aqui na descrição, lá na comunidade do Batalhão de Satoshi. Tamo junto, gurizada, e até mais.